Muitos dizem que por termos imagens da Virgem Maria e dos santos, somos idólatras. Nós católicos sabemos que não é bem assim, né? Mas você sabe o real significado e por que temos imagens dentro da igreja? Essa é a primeira pergunta da série O Padre Responde. Então, respondendo à pergunta sobre as imagens na igreja, em residências, imagem de devoção nas casas dos católicos, dos cristãos. Primeira coisa, tem que lembrar que tem uma certa proibição para o povo de Israel no Antigo Testamento. Ele diz, não faz a imagem. Mas quando Deus não faz a imagem, o povo de Israel já imitava muito os costumes dos povos vizinhos. E Deus, que eram povos pagãos, e Deus não queria que se contaminasse com os costumes dos pagãos. Nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, lá no capítulo 20, é proibido, né? Proibido, dizendo, não faz, proíba aos israelitas a confecção de imagem, porque poderia dar oportunidade para que o povo adorasse como faziam os povos vizinhos. O povo de Israel entendia isso, queria imitar os outros, e Deus proibiu. Mas nós vamos ver mais adiante, versículo, que essa proibição não era uma coisa categórica, absoluta. Em certas ocasiões, Deus vai dizer, vai autorizar que fizesse umas imagens. Olha lá no livro do Êxodo 25, 17 a 22. O Senhor mandou Moisés colocar 2 querubins de ouro sobre o propiciatório da arca, em cima da arca da aliança, que mantinha os mandamentos. Coloca 2 querubins. O que é querubins? A imagem dos anjos, de arcanjos. Aquele que, através dos anjos, Deus fala. Se Deus mandou, para que ali fosse uma referência, que é ali que Deus fala. Vendo aqueles querubins, é exemplo de Deus. Tem muitas referências. Pode pegar ali no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Pega também, segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 10, versículo 15. Salmo 79, versículo 2. Salmo 98, versículo 1. Tudo isso você vai encontrar essas referências. No primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 23 a 28, o texto menciona os querubins postos junto à Arca da Aliança no templo do Salomão. É imagem. Imagem. As paredes do templo do Salomão foram revestidas de imagem de querubins, que está lá também. Primeiro livro de Samuel, capítulo 6, de Reis, capítulo 6, 29 e diante. No livro de Números, capítulo 21, 4 a 9, Senhor Deus mandou confeccionar a serpente de bronze para curar o povo mordido por serpente. Colocou lá numa haste uma serpente de bronze, e as pessoas que eram mordidas por serpente chegava, se inclinava diante daquela serpente de bronze, eram curadas. É a veneração, não é a adoração. Mas isso está no Antigo Testamento. Tá no Antigo. Aonde tem proibição, tem também uma abertura para isso. O mar de bronze colocado na entrada do palácio de Salomão era sustentado por 12 bois de metal. E nós podemos aqui citar muitos exemplos. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, em Jesus Cristo, o mistério da encarnação, Jesus pregava em parábolas. Falava do reino de Deus, usando as imagens daquilo que estava. O reino de Deus é comparado à semente de mostarda, é comparado à semente jogada na terra, a uma rede jogada ao mar. Muitas imagens visíveis, utilizadas, parábola, alegorias, para se referir ao quê? Ao lírio do campo, à figueira, aos pássaros do céu, ao bom pastor, à mulher que perdeu a sua moeda, ao filho pródigo. Só imagem. Mas porque através dessa imagem, Jesus estava nos conduzindo para viver uma realidade com o Pai, contemplar. O bom pastor é o Pai. O filho pródigo, aquele que é perdido, que Deus quer resgatar. Então,
No Novo Testamento, Jesus já nos coloca as imagens para nos estimular a contemplar o Deus verdadeiro, que está lá no alto, aquele que está lá. Também, no Novo Testamento, a igreja com os papas foi nos mostrando, por exemplo, as igrejas, as imagens tornaram-se a Bíblia dos iletrados. Aquele que não conhecia, ficou uma devoção a partir dali, entrar em contato com aquele que é invisível. Mas isso é veneração, não é adoração. A adoração é dada só a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os católicos sabem disso, a não ser aquele que não tem esse conhecimento ou não aprenderam um pouquinho mais na catequese. Ele deveria saber mais. No concílio de Nicéia II, tem concílio de Nicéia I, que é aquele de 325, que determinou que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e também verdadeiro homem. Mas no concílio de Nicéia II, 787, ali a igreja determinou que as imagens vão servir de veneração. O culto das imagens é um culto de veneração, para que através de imagens alcançamos aquilo que está além da imagem, aquilo que é invisível. A imagem de Deus o Pai, a imagem do Cristo que está na cruz, a imagem de Nossa Senhora. A partir disso, eu estou estimulado para eu entrar em contato com aquele Deus que é maior, que está no céu. Agora, eu posso aproveitar dessa imagem para uma veneração, mas eu não converso com imagem, eu não falo com imagem, mas não falo com ninguém, mas eu falo com Deus que está além. Esse é um estímulo. Então, precisamos entender isso, que a imagem nunca foi e nunca será adoração, mas sempre uma veneração. Então, nós poderíamos ter uma ocasião de sentar e conversar, e muitas citações bíblicas que nós podemos, aos poucos, meditando, conversando, lendo e comentando. Então, por um momento, eu posso deixar aqui que o que os católicos têm com as imagens é simplesmente uma veneração.